Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso incomparável SigmaCast. Eu estou recebendo uma pessoa aqui hoje que sempre que ela vem aqui, ela me faz muito feliz. Estou recebendo aqui hoje a coordenadora Ana Flávia. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Thiago. É um prazer, né? Uma alegria muito grande estar aqui, ainda mais para falar sobre um tema que nos convida a olhar para a educação infantil, para a infância de uma maneira tão sensível. Muitas pessoas acreditam que ingressar na educação infantil, né, é só um marco acadêmico, mas não. Tem muito mais coisa acontecendo. Muito mais coisa acontecendo. É um momento de primeiras grandes experiências entre pares, né, a convivência da criança com outros adultos, ampliação do seu círculo social, né, e de experiências aí que vão garantir aprendizagens fantásticas do resto da vida. Muito bem para você, educador, para você, professor, para você que é pai e mãe e que está pensando nesse tema de educação infantil e primeira infância. Esse episódio é para você. Vamos dar início. SigmaCast. Ana, vamos lá. É o começo da educação infantil, é a entrada da criança, é o primeiro passo dessa primeira infância entrando na escola. Por que é tão importante e representa um marco tão simbólico a entrada de uma criança na educação infantil? Vamos lá, Thiago. É o segundo grande marco da vida de uma criança, né? Então, na minha concepção, o primeiro grande marco é o nascimento. Tá bom. Né? Onde ela está ali inserida no contexto familiar, dos seus Começou, vínculos, é né? A primeira instituição social, família que cuida dela, tá bom? Geralmente, né, segurança afetiva, e quando ela ingressa na escola, é o segundo grande marco, né? Ela vai ali desbravar relações, garantir o seu espaço, ela vai aprender a dividir, a se posicionar. Nossa. Então, Quanta mudança. É isso. Quanta mudança para uma criança que está ali com 2 anos. É isso. E vamos lá. Muitas são filhas únicas, então, em casa tem tudo, né? A família proporciona tudo para ela, não tem que dividir, não tem que negociar, né? Muitas vezes a família oferta sem nem mesmo a criança expressar o que ela deseja, a família já conhece aquele serzinho ali. Então, ela já providencia tudo o que ele necessita. Quando ela vai para a escola, ela precisa aprender a lidar, né, com essas primeiras questões sociais. Tá bom. Eu vejo muitos pais e muitas mães, quando procuram a nossa escola, e as crianças já estão num outro ambiente, um ambiente mais de creche, muito mais propriamente dito do que educação infantil, sentirem uma diferença, e ser uma diferença positiva no desenvolvimento dessas crianças. Por que é tão diferente, Ana? Porque a creche ela tem muito viés do cuidado. Tá né? bom. Então, a criança está ali, o adulto tem essa preocupação em cuidar, em satisfazer as questões, anseios básicos da criança, né? Dela estar limpa, alimentada. Quando ela vai para a escola tem, além do viés do cuidado, outra intencionalidade, a intencionalidade pedagógica. Então, a gente fala muito que a gente precisa também amar, cuidar, mas dificultar a vida dessa criança, no sentido de quê? De oferecer bons desafios, tá bom, que a gente entende que elas estão prontas para transpor, e não fazer nada do que ela não seja capaz de fazer. Isso é bom, né? Assim, o que ela consegue fazer sozinha, que ela possa ter a chance de fazer sozinha. O que ela precisa de apoio no sentido de maior desenvolvimento, que ela seja ajudada. É mais ou menos isso? É isso, porque a gente acredita muito na infância e na potencialidade dessas Quando a gente pensa em idade, Ana, qual é a idade ou qual o melhor período para o ingresso na educação infantil? Você acredita que não existe uma idade ideal para o ingresso na vida escolar? O que precisa estar pronto? A família e a escola. Tá bom. A família, quando ela toma essa decisão, ela precisa pensar bem o ambiente onde ela vai levar essa criança. Né? Então, a escola ela precisa estar condizente com os valores que ela acredita. Não pode ser uma mera indicação do vizinho, que é muito bacana, do melhor amigo.
Cada criança e cada família tem a sua identidade. Isso precisa ser muito levado em conta no momento da escolha da escola. Tá bom. E a escola, por sua vez, precisa estar apta a receber essa criança, respeitando o seu tempo, entendendo cada criança que está ali como um ser individual, com seus anseios e características. Eu vejo, Ana, a nossa escola fazendo um processo muito forte de adaptação. E eu vejo também que, às vezes, a adaptação, aquela primeira semana do ano letivo, lá, aquela 1ª de janeiro, a 1ª de fevereiro, eu vejo que aquele momento de adaptação é, às vezes, muito mais para o pai e para a mãe do que propriamente para a criança. Faz sentido? Faz. Por que o pai sofre mais que a criança? Porque são crianças menores, né? Tá bom. A gente, na educação infantil, trabalha com crianças de 2 até 5 anos. Então, muitas dessas crianças tiveram um seio familiar, em contato muito intenso com a família. Muitas famílias pegam, né, o esquema de home office para estar mais junto dessas crianças. E a separação é dolorida, sim. E muitas vezes é para a criança. Mas o que a gente entende? Quando a família está preparada, confiante no processo, torna-se mais fácil, né, essa ingressão, esse ingresso da criança na educação infantil, na sala e no convívio com essas novas pessoas. É engraçado assim, quando você faz o atendimento dessa família que está vindo para a nossa escola de educação infantil, a gente escuta de tudo, assim, são muitos os medos e são muitos os pontos de atenção. O que você falaria para essas pessoas assim que estão chegando? Onde que você identifica que são os principais medos e como vencer essas primeiras situações? Então, o que a gente busca fazer logo nesse início? Primeiro é identificar ali onde que está a insegurança. Às vezes é uma insegurança, sim, da criança no convívio com esses novos adultos. E aí a gente vai investir em planos de ação específico para cada família. Tá bom. Isso é importante. É para cada família, é para cada situação. É isso. Tá bom. A gente tem um plano inicial, um modelo inicial, num período, nessa primeira semana que você citou. Tá, então é como se na primeira semana fosse uma coisa mais genérica para todo mundo, um olhar mais generalizado. A escola aberta para receber essas crianças nesse movimento. E num segundo momento, os casos vão ser tratados individualmente. O que acontece? Nessa primeira semana, a gente tem ali uns horários reduzidos, um formato especial para receber essas crianças e as suas famílias. E a gente percebe que ao final dessa primeira semana, a maioria das crianças, elas criam vínculos. Já cria, né? Elas conseguem mais se vincular. Tem toda a questão da curiosidade. A gente sabe fazer, né, a coisa, faz bem feita. As meninas são muito acolhedoras, tem todo esse preparo. Mas ali, a partir da segunda semana, a gente começa já a identificar alguns casos. Às vezes, a família que sai chorando, que está muito sentida com essa separação. E a gente vai olhar para cada caso e fazer um plano de ação ali. Nossa, às vezes, acolhendo a família, deixando ela mais ali pertinho da gente, entendendo os processos. Eu sofri muito com o meu, assim. Foi muito difícil. E como ele era muito apegado, era o primeiro momento dele na escola. E assim... foi muito bom, assim, contar com o apoio da escola. Então, o meu pequenininho, ele ficava procurando. Assim, existiram dias em que eu tive que ou buscar ainda mais cedo, ou tive que ficar ali. Às vezes eu ficava escondido para ele não me ver, mas eu olhando para eu também sofrer menos, mas foi vencido. E o que gerou a sua segurança ali para Eu acho que a relação com a escola, eu acho que o envolvimento que a professora tinha, a segurança que ela me transmitia, o cuidado que ela tinha com ele, todas essas questões juntas, essas variáveis, fizeram eu ter um pouco mais de tranquilidade. Mas, de fato, no início foi difícil. Assim. O que você considera, Ana, que são os mitos ou os exageros que, às vezes, algumas famílias podem ter e que a gente tem que desconstruir, assim? O que passa da conta? O que às vezes é exagero? Então, assim, eu não digo que exagero, mas um grande mito que as famílias têm é de que a criança que está bem adaptada, ela não vai chorar. O choro, né, é uma comunicação ali latente da criança, né? Então, ela chora para manifestar alguns sentimentos que ela não consegue nomear, sensações que são novas para ela. Então, o choro é legítimo. Isso não quer dizer que a criança não está adaptada. Entendi. Né? Ela está ali manifestando uma reação como a família. Adultos que já conseguem processar
de outras maneiras, e outras nem tanto, porque, como eu já disse, eu já acolhi Cada família uma é chorando. cada uma, né? É isso. Então, o que é importante ser observado ali? A criança que chega dizendo que brincou, né? Nessa fala, eu brinquei, tem um manancial ali de potencialidades, porque Legal. a gente acredita nesse brincar, que brincadeira é coisa séria. Então, numa brincadeira com intencionalidade, a criança aprende uma série de coisas. É a criança que, na hora que a família vai buscar, ela está bem, está feliz, que chega em casa cantando uma música que aprendeu na escola. Então, Eles tem fazem. vários aspectos Eu já recebi que a um gente pode monte observar. de pai, e acaba sendo um termômetro para mim, falando assim, Tiago, quando veio o final de semana, ela queria ir para a escola no sábado e domingo. Ou então crianças que queriam assim, não, pai, as férias já estão muito longas, a gente não pode voltar. Então, assim, o desejo que acabava sendo criado dela querer estar na escola. É isso. E eu acho que isso faz a família ter muita confiança. Imagina que o seu filho conta histórias muito positivas. E eu acho que vocês precisam, em casa, induzir ou mesmo fazer com que exista um momento de legitimidade ou de uma forma que vocês legitimem o que eles vão falar. É muito importante o que a criança traz. É muito satisfatório ver uma criança feliz contando da escola, dos amigos, dos processos de interação e o quanto isso, né, tem valor e é importante. Faz sentido, Ana? Faz, são habilidades para a vida, né? Habilidades sociais que permeiam ali as emoções também e preparam ela para, enfim, toda a jornada de vida que ela vai ter. Tá, você me falou que a escola tem toda uma preparação, tem todo um plano de ação e um projeto para que essa criança se adapte bem. O que a família pode fazer em casa um dia antes ou na semana antes? O que você acha que tem que ser assim um pouco da direção para essa família? Quando eu apresento as escolas para as famílias, Thiago, sabe o que eu falo muito? Tragam a criança de vocês para conhecer o ambiente escolar. Legal. É o primeiro passo. Tem família que visita sozinha, né? É isso. E assim, eu acho importante, é claro, adultos que são, com o repertório que têm, entendendo os valores que são, né, semelhantes ou não. É importante essa visita da família, mas ao passo que essa escolha foi feita, vamos levar a criança para esse ambiente, vamos ver como é que ela se porta, né, com o ambiente, na relação com os adultos que ali estão, sabe, com a equipe. Isso é muito importante. Ou seja, você fala para ela vir estar na escola antes, para ela viver um pouco dessa escola e talvez para ela ter gente de referência, espaços de referência. Ela não vai chegar do nada aqui na nossa escola. Tem uma família que ela conta, né? Ela conta para várias pessoas um caso muito interessante. Eu estava ela levou a criança já na primeira visita, foi incrível. E ela fala para todo mundo que a criança escolheu a escola. Eu acho lindo isso. Isso é legal. Faz muito sentido. A criança, já no primeiro dia, ela se conectou com professoras ali que poderiam vir a ser as professoras dela, né? Foi super acolhida, brincou no parque enquanto eu apresentava a escola para a mãe. E isso fez muito sentido para ela. Tá bom. É muito bacana. Eu acho que faz todo sentido, assim. Você está num processo de escolha da escola, de conhecer lugares novos. Eu acho que faz muito sentido a família ter segurança, mas a criança... Inserir, né, a criança nesse não processo. que ela consiga escolher ou determinar, mas o que ela vai sentir, a forma que ela vai ser tratada, a forma com que eles vão enxergar e ver as outras crianças sendo tratadas, eu acho que faz muito sentido. Sim, observar como que essa equipe conversa com essa criança, enxerga a criança, eles abaixam na altura da criança, Legal. olham Eles nos escutam, olhos, olham nos olhos. explicam, né, inserem ela nessa apresentação, dão importância a ela. Isso já comunica milhões de sinais. Eu concordo que faz muito sentido. Outro ponto, depois que a criança, o processo ali já começou na escola, é a previsibilidade. Isso, assim, é fundamental. Horário, família, rotina. Exatamente, já falar o que vai acontecer. Olha, amanhã a gente vai começar, né, naquela nova escola. Lembra que nós fomos? E aí você vai colocar isso, né? Aí apresenta o uniforme, fala do uniforme. E uniforme é coisa boa, né? É bom, é pertencimento. Não tem coisa melhor do que quando você vai entrar na escola, comprar um uniforme novo e comprar o material escolar. Porque eu gostava o uniforme muito. ele traz essa sensação de pertencimento, de grupo, de equipe. E aí é isso, aí falando sobre coisas que vão acontecer, que ali terão crianças que ela poderá brincar, sabe? Dar previsibilidade, falar no meio do caminho, também no percurso de casa para a escola.
E Ana, É depois isso. que está acontecendo, quais são os indícios ou quais seriam, assim, as coisas que seriam, tá tudo bem, então esses são as variáveis, os indicadores de que tá tudo bem, ou os indicadores que podem alertar para o pai assim, não, pai, não tá normal, você tem que ter mais apoio da escola. Qual é o nosso olhar, o olhar do Sigma, dos nossos profissionais para isso? Então, tem uma fala muito genérica ali nossa, a gente usa muito porque ela é muito real. A criança ela não pode entrar em sofrimento, então a gente não deseja isso. E tem crianças que realmente vão precisar de um processo muito mais gradativo, Tá bom. né? E junto da família, ali passo a passo. Então, eu acho que um sinal ruim ali que a gente tem que saber aonde parar, e a gente sempre quer que dê muito certo, é quando o choro é persistente. Sabe? Quando você oferece tudo e a criança não consegue se distrair Você nem usou as momentaneamente. estratégias todas e É ainda isso. assim é um choro É que é isso. contínuo. Exatamente, sofrido, sabe? Ininterrupto. E aí eu acho que é assim, a hora que a gente para, respira e fala, não, vamos Vamos retroceder um mudar, pouquinho. vamos ter uma outra isso. estratégia. É Tá. isso. E em casa, para o pai, qual que é o indicador de que tá dando certo e de que não tá? Como é que, em geral, não que a gente vai conseguir fazer um modelo ou uma receita, não é isso. Mas se a gente pudesse deixar para as famílias que estão em casa uma noção geral de que, assim, esses comportamentos indicam coisas que são positivas. Esses comportamentos aqui indicam uma adaptação ainda não completa, para a família ficar atenta. Pronto, não completa. Porque é processo, tá, Tiago? E é então demorado. É complicado, porque eu posso falar assim, fiquem atentos para a criança que está ali mais agitada, à noite, com sono mais, né? Enfim, sono mais... Acorda durante frágil a noite. ali, mais... Enfim, mais agitado, é essa mais palavra agitado, que eu queria utilizar. Mas não, porque tudo isso, se a gente for parar para ver, a gente que tem experiência de quase 30 anos nesse processo, tudo impacta na criança. Ela está ali aberta, recebendo um monte de estímulos, e é óbvio que isso vai impactar no sono dela, no humor também, né? São muitos estímulos recebidos ao longo daquela tarde ou daquela manhã. Então, ela vai reagir àquilo de alguma forma. Outro ponto também é ela chegar irritadiça. Você não pode pegar esse dado e tirar como ela não está adaptando. É uma rotina nova. São novos estímulos. Pô, é uma transformação muito grande se a gente fosse pensar. Muito mais intensa, propostas, experiências. Eles não param ali, né? A gente se prepara para que eles estejam em movimento. Então, claro que eles vão chegar ali por um tempo mais cansados até que essa rotina se acomode ali. Tá bom. No novo estilo ali dessa família e dessa criança. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala sobre aspectos que sinalizam que está dando certo ou não. Mas vamos lá, que eu acho que o que dá certo é muito mais fácil. Então, um bom termômetro é o momento de buscar essa criança. Eu sempre falo isso porque isso é muito real. A hora de ir embora, né? A hora de ir embora. Porque no momento que a família deixa essa criança, tem a separação. E separar da família, a gente sempre brinca, Nossa, né? dói. É injusto É difícil. eu pegar a criança do seu colo porque você é a mãe, eu sou a professora. Então, sempre tem muito essa fala. E é injusto mesmo. Ali tem uma vinculação forte e aqui uma vinculação que está se formando ainda. Mas um bom termômetro é o momento de buscar, que a criança muitas vezes não quer ir embora. Ou a família abraça, corre saudosa, mas estava brincando, sorrindo, interagindo com o ambiente. Então, esses são dados importantes também. E como eu falei mais cedo, a criança que chega contando uma novidade, dizendo que brincou, cantando uma música em inglês, repetindo a atividade, falando do contexto que foi aprendido. Às vezes, no momento de dormir, eles rememoram alguma história que a professora contou. Legal. Então, são dados assim que esse processo tem deixado boas marcas. Legal. Sabe, nessa criança. A gente recebeu muitas famílias esse ano na educação infantil, Sim. seja na nossa unidade, lá na Zanorte, seja na unidade da Zasul. E por estar mais perto da Zanorte, assim, eu escutei coisas muito positivas, eu escutei coisas muito boas. A gente atender a família está preocupada, e a família está sofrendo, e a família está assim, não, como vai ser? Na outra escola foi tão difícil, será que vai acontecer uma nova adaptação?
E um dos diferenciais que eu percebi que fizeram assim os meninos caminharem de uma forma muito rápida foi que eles entraram 3 amigos juntos. Então tá, eles não conheciam ninguém nessa nova escola, mas eles se conheciam entre eles. E assim, eles começaram a desbravar esse novo mundo e eles tinham, para além de ter conhecido adultos antes que estariam com ele na escola, eles tinham a certeza de que alguns amigos iam estar junto. Você acha que isso de alguma forma faz alguma diferença? Faz, porque são referências que a criança vai ter dentro daquele ambiente novo. Então, ali permeado, né, naquele monte de adultos novos e colegas novos e ambiente físico novo, né, que eles não conhecem, tem ali referências, rostinhos conhecidos, vínculos já estabelecidos. Então, é claro que isso vai impulsionar. Porém, é como eu falo, é perigoso a gente colocar isso em xeque, Thiago, porque o que pode acontecer? É muito bom, como foi o caso dessas crianças que você esse citou, foi bem legal para né, eles. que a escola compactuava ali com toda a filosofia de vida das famílias, com o que eles acreditam que é importante como educação. Tá bom. Mas já, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem famílias que são muito amigas, mas pensam muito diferente o que é educação e o que é valor, né? E às vezes nesse anseio de ter, que a criança tem uma referência, elas acabam embarcando numa escola que elas não conhecem tanto. Entendi. Ou não estão muito seguras para que essas relações permaneçam e sejam referência. O que é importante as famílias terem em mente? Que as crianças são muito abertas, elas são muito flexíveis. Concordo. Elas estão ali prontas para desbravar o mundo, prontas para se relacionar. Elas são muito mais maleáveis do que os adultos, que são mais rígidos. Se os adultos aceitassem tão bem, né, o novo, as pessoas novas, quanto as crianças aceitam. Dá para perceber. Elas abraçam o mundo. Eu vejo cada vez mais, e assim, eu tenho estado muito perto lá da educação infantil e dos anos iniciais, que às vezes o pai tem uma pressa em relação a coisas que são muito burocráticas, de quando meu filho vai aprender a ler e escrever, quando meu filho vai entrar nesse processo de alfabetização. E dá para perceber que a educação infantil é muito mais do que só esse marco. Esse marco vai acontecer, mas que a gente é muito mais do que isso. O que em geral, as famílias elas não percebem, mas a criança desenvolve todos os dias e que a criança muda todos os dias, mas em geral as pessoas não percebem? Autonomia. Tá bom. Autoestima, posicionamento, dividir, trocas, socialização. Exatamente, a socialização, esse repertório social. Legal. Sabe, que é muito importante, Thiago, para as relações, para boas relações, relações saudáveis, né? Então, aprender a ceder, mas aprender a negociar, se posicionar. Legal. Isso tudo a gente aprende na escola e com boas interferências. Isso é muito bom, conduções. assim, de ouvir aqui e ficar lembrando das ações diárias lá. E você falou, Ana, umas 3 vezes no brincar. Eu acredito muito no desenvolvimento através do brincar. E por que ele é tão importante, seja para o cognitivo, para o emocional e também para as questões sociais desses meninos? Vamos lá, a criança ela aprende pela brincadeira. A brincadeira é o próprio desenvolvimento da criança acontecendo. E é uma coisa que ela gosta, né? É uma coisa que é natural, inata, é movimento, é um estímulo novo. É isso. O brincar, ele é movimento, ele é relação. É tudo que a gente... É experiência, né? É sensorial. É tudo que a gente preza como importante para uma criança, para o desenvolvimento dela. Que tipo de competência a criança está desenvolvendo quando ela está na nossa educação infantil, Ana? O que você consegue perceber assim? A criança que está com a gente, do infantil 2 até o infantil 5, o que é mais visível para você e o que mais te emociona? Assim, o que mais mexe com você em relação ao processo dessas crianças? Então, Thiago, eu acho que é o processo de defender o seu espaço, as suas ideias, as suas opiniões. Então, eu vejo que as crianças elas estão cada vez mais articuladas. E isso muito pela forma como tratamos e enxergamos essas crianças, como validamos as suas opiniões. E é claro que validar não é atender a todos os anseios tempo inteiro, delas, não é isso. Né? Mas mesmo quando não atendemos, a gente
para. A gente dá o tempo de escuta e de conversa para que ela elabore essas Legal. ideias. Então, são crianças que, às vezes, sentem injustiçadas e batem na porta da coordenação para dizer e para se posicionar. Olha, hoje eu me senti injustiçada porque a professora não me deixou repetir o lanche, sabe? E aí a gente vai entender esse porquê. Eu recebi, assim que eu entrei na direção, um pedido, uma solicitação deles de aumento do tempo de intervalo e recebi recentemente, assim, eles querendo que uma determinada professora acompanhasse eles para o outro ano. Que legal. Ó, Thiago, o negócio é o seguinte, assim, 3 meninas foram lá e elas ficam me lembrando disso o tempo inteiro que elas me veem. Foram lá, sozinhas, chegaram lá e falaram assim, Thiago, a gente quer muito que você pense sobre esse assunto. Me entregaram uma carta linda, super bem escrita. Elas são dos anos iniciais hoje, essas meninas. Estão no 3º ano e vão para o 4º. E aí essa carta veio acompanhada de um pedido. E o pedido era, a gente que está aqui no 3º ano, nós queremos que a nossa professora, no ano que vem, que nos acompanhe, seja essa professora aqui. Então, assim, muito bonitinho, assim, o jeito que eles fazem na educação infantil e quanto isso ressoa ainda em outros anos. É bonito de ver. Isso é para a vida, né, Thiago? São pessoas que vão lutar pelos seus direitos, que vão querer, não vão se conformar, né, com o que lhes é Sem dado, dúvida. mas transformadoras, é o que a gente quer, né? E o que você tem para falar para famílias que estão escolhendo escolas nesse momento? Para além da educação, para além da estrutura física, qual deve ser o olhar dessa família em relação a uma escola? O que você acha? Valores. Tá bom. Né? Então, os valores precisam estar Alinhados, compatíveis alinhados, com as porque é uma famílias. parceria efetiva. Né? Nós vamos apoiar o desenvolvimento dessa criança. Espaço para brincar, a gente falou tanto do brincar, então esse espaço, como é que é ofertado esse espaço? São brinquedos prontos, né? Onde a criança vai chegar e não vai ter a possibilidade de criar. É um ambiente amplo, onde ela vai poder se movimentar, arejado. Legal. Né? Onde tem ali, enfim, mobiliários, onde possibilita a criação. Legal. Nosso parque, ele possibilita isso. Um né? monte de criação deles, expor as criações então, que eles têm. A gente dá até certo ponto, mas dá a possibilidade deles criarem infinitamente mais esse espaço de brincadeira deles e principalmente a relação dos professores e da equipe com essa criança. E Ana, para as famílias que estão prestes a viver esse momento, que é o momento eu vou levar, não vou, do meu filho ainda não é obrigatório por lei, mas eu queria ele numa escola, para todos que estão nesse movimento, qual é a mensagem assim para eles nesse momento? O que você gostaria de falar para todo mundo que já é da nossa escola, mas que também não é da nossa escola? O que eles têm que levar em consideração? Primeiro, eles precisam estar muito certos nessa decisão. Isso vai ajudar lá na frente. Quando chegar ali o primeiro dia de aula, isso vai ser determinante. As famílias que estão seguras, elas vão vivenciar esse período de uma maneira muito mais tranquila do que o inverso. É verdade. Mas, se estão inseguras, se deem a chance de conhecer, de visitar espaços, de entender a educação, sabe, na sua essência, a educação de cada lugar que ela visita. Porque isso pode ser um divisor de águas ali nessa decisão. Eu acho que pode ser que tenha um lugar ali que eles visitem, se encantem e cheguem a essa decisão maravilhosa. Isso é bom, né? É bom confiar, é bom estar num ambiente que para eles faz sentido, que para a criança faz sentido, eu acho também. Ana, reta final do nosso programa, e sempre que a gente chega na reta final, a gente tem um momento especial aqui, é o que a gente chama de Sigma Dicas. Você é especialista, você fica com 2, é esse o momento que você vai olhar naquela câmera e dar a sua mensagem, e como eu estou aprendendo com você esse negócio, eu fico com uma só. Pode ser? Tá bom, vamos lá. Então tá, vem aí, Sigma Dicas. Ana, regras do jogo. Você fica com os 2 ensinamentos mais importantes, as 2 sínteses que a gente aprendeu nessa conversa de hoje. E eu vou tentar aqui fechar esse negócio com a minha única e humilde dica que eu vou falar com essas famílias.
Tá contigo, professora. Então, não existe idade para o ingresso na escola. O que existe é a família pronta e a escola pronta para receber essas crianças. Pô, gostei disso. Né? Então, Gostei. essa é uma síntese muito boa da nossa conversa. E outro é, o choro não é um indício de que as coisas estão indo mal, de que a sua criança não está adaptando. É apenas um recurso que ela tem para expressar suas emoções, a saudade, e tudo isso é muito legítimo nesse processo. Então, é importante a gente observar todos os aspectos desse momento, que é um processo, pode levar menos tempo, né, ou pode levar um tempo maior. O importante é que ele seja feito com cuidado, né, e com a parceria ali, família, escola, para a gente dar o suporte para que essas crianças se desenvolvam, né, se adaptem e estejam com esse sentimento de pertencimento cada vez mais forte na escola escolhida. Eita, como eu tenho orgulho de você, como eu gostei desses seus 2 momentos aí. Vamos lá, vou tentar o meu agora. Ai, meu Deus, o que eu falo? Vou tentar o meu. Eu vou tentar falar uma coisa para vocês que estão em casa, que foi assim, uma coisa que eu tentei usar com os meus filhos também. Legal. Então, gente, vamos lá. A vida de todo mundo é muito corrida. E quando você deixa o seu filho na escola, é também o momento em que você não pode ficar com ele e que você decidiu que, para além dos convívios com a própria família, é com aquelas pessoas, é com aquela escola, é com aquela equipe que você quer que o seu filho se desenvolva. Mas a nossa vida é muito corrida. Então, no tempo que você tiver, aproveita, mas aproveita de verdade. Quando você for oferecer esse tempo para o seu filho, para a sua filha, quando você for buscar, tenta fazer com que aquele tempo seja um tempo de muita qualidade. Não deixa que o celular, as outras preocupações, coisas que podem ser resolvidas depois, coisas que não fazem, assim, você não vai salvar a vida de ninguém naquele momento. Cuida para que esse momento com seu filho e com a sua filha seja o momento mais importante assim do dia. Ah, mas Thiago, eu só tenho 30 minutos. Mas oferece os 30 minutos totalmente voltado para ele, para ela. Eu acho que vai fazer muita diferença. A vida de todo mundo é corrida e é assim que eu tenho tentado fazer com que os meus, o Rodrigo e o Theo, eles consigam olhar para mim, ter tempo, contar alguma coisa, e são os indicadores e são as variáveis que eu vou olhando para entender se o processo deles está acontecendo, se eles estão felizes, se eles estão aprendendo, e se eles estão empolgados, e se eles são curiosos, e se eles são de fato muito bem tratados. Eu não tenho dúvida que as equipes das nossas escolas, dos colégios Sigma, vão tratar muito bem todas essas crianças e elas vão ser incrivelmente apaixonadas pelas nossas escolas. Mas, para além disso, eu queria muito que você tivesse tempo de qualidade com a sua filha, com o seu filho, e que isso fosse importante para vocês. Muito isso, bem, professora! arrasou, Thiago. Conseguimos! Tá chegando a reta final, então, de mais um programa. Eu fico muito feliz quando vocês acompanham, quando vocês assistem, quando vocês comentam. O SigmaCast, ele sempre é lançado às quartas-feiras, e se você quiser nos acompanhar, vai lá no Spotify, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram. O corte da Ana da última vez bateu recordes. Olha. Eu tenho certeza que vai ser igual dessa vez e que vocês tenham aí aproveitado mais esse momento. Ana, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz. Agradeço, Thiago, foi incrível. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. Galera, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.